Por essa causa Deus os entregou às afeições vis, porque as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando de lado o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, recebendo em si mesmos a recompensa adequada pelo seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que lhes convém. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Temos vivenciado tempos difíceis em que uma geração pós-moderna tem se valido de uma filosofia alvissareira e pragmática, por que não dizer hedonista. Isso infelizmente acaba respingando em nossas igrejas. Quantos líderes que hoje abraçaram o progressismo? A nossa sociedade, de um modo geral, tem se valido de conceitos um tanto progressistas e em muito diferem da filosofia cristocêntrica que preconiza a doutrina cristã. Entre essas disparidades, vale a pena salientar o homossexualismo. Sei que é um antigo comportamento, mas que nos últimos tempos tornou-se tão normal e tem sido defendido a ferro e a fogo por tantos, inclusive no meio cristão. O cristianismo não coaduna com o homossexualismo, pois preconiza um relacionamento heterossexual profícuo e fecundo. Existem 3 formas que culminam com o homossexualismo. A primeira, eu poderia dizer que o homossexualismo pode ser patológico. Geralmente, quando isso acontece, deve-se aos efeitos psicossomáticos, que são efeitos colaterais germinados por traumas advindos da infância. Insere-se nestes casos, desde abusos sexuais a tratamentos agressivos que formam estigmas que deturpam a alma, fazendo com que a pessoa em questão acabe exercendo tal procedimento, o que funciona muitas vezes como uma válvula de escape. Afirmo isto baseado em tantos relatos de pessoas que, por sofrerem tais abusos, germinam em si uma espécie de um efeito psicossomático. A segunda, eu poderia dizer que seria uma espécie de homossexualismo social ou cultural. Essa se evidencia pelo convívio, onde as influências acabam germinando uma filosofia de vida em que tais procedimentos tornam-se corriqueiros. Isso se deve a uma cultura de uma sociedade, e quanto mais liberal for esta sociedade, mais se evidencia o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. A terceira, eu poderia chamar o homossexualismo essa questão de um homossexualismo espiritual. Este é o menos aceito pelos ativistas gays, e com certeza haverão de me rechaçar de forma contundente pelo que eu estou dizendo. Mas a grande verdade é que existem espíritos que influenciam mentes de pessoas que acabam deixando-se levar por estas ideias, mudando a sua preferência sexual. E esses espíritos agem de forma intrínseca na mente de tais pessoas, por isso elas se influenciam. Estes mesmos espíritos muitas vezes levam também à prostituição, levam ao adultério, enfim, são influenciadores abstratos que adulteram comportamentos. Não irei rotular esses espíritos, dando-lhes um pseudônimo, mas não posso jamais isentá-los, tendo em vista o fato de que os mesmos espíritos fazem inferência a tantas outras atitudes que diferem do paradigma estipulado por Deus. Na verdade, esses espíritos são os mesmos que muitas vezes influenciam homens e mulheres a se envolverem, e o fazem quando disseminam paixões avassaladoras
que redundam em compulsivas e efêmeras relações. Quando afirmo que o cristianismo não coaduna com o homossexualismo, eu me atenho ao texto que foi lido por mim agora há pouco no início deste vídeo, testificado no livro de Romanos, no capítulo 24, no capítulo 1, do versículo 24 ao 28. A grande realidade é que Paulo foi categórico ao enfatizar a reprovação desse mesmo tipo de comportamento. São as Sagradas Escrituras. Como também está escrito aqui nesse mesmo livro de Romanos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a partir do momento em que nós lemos o que está escrito aqui, ou nós jogamos a Bíblia fora e fundamos uma religião que não tem nada a ver com os princípios cristocêntricos. O papel do cristão não é o de condenar, mas sim o de estender a mão. Condenar sim a prática, mas respeitar todo aquele que o pratica, dando-lhe sempre todo respeito, tratando-o como ser humano que ele o é, amando-o com toda sinceridade. Felizmente, nos dias atuais, assim como existem os ativistas gays, que são obstinados em suas ideologias deturpadas e agressivas, existem também o outro lado da moeda, que são os ativistas homofóbicos, que arvoram a sua bandeira e fazem até mesmo um lobby terrível, no sentido de atacar de forma agressiva a quem pratica semelhante coisa. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O cristão, acima de tudo, tem o dever de levar a mensagem do Evangelho, seja para quem for, pois Deus tem apenas duas qualidades de pessoas, as que são os seus filhos e as que não o são. Resta-nos buscar os que o são, mas que longe dele estão. Ser homossexual é uma escolha sua. Discordar é um direito meu. Respeitar é uma obrigação de todos nós. Eu volto a repetir, o cristianismo jamais coadunou com o homossexualismo, já que sempre preconizou um relacionamento heterossexual profícuo e fecundo. Também jamais admitiu a homofobia, pois vê em cada ser humano a possibilidade de forjar um caráter de Cristo. Por isso busca preconizar a excelência da essência dos seus ensinamentos a todos aqueles que desejam uma emancipação. Bem-aventurado aquele que respalda-se na eficácia da doutrina cristã e o faz sem subterfúgios, com isso permitindo uma circunspecção a fim de valorizar subjetivamente a sua filosofia de vida. Infelizmente, existem vários líderes religiosos que partem para os extremos, que deturpam a verdadeira proposta do cristianismo. Existem líderes religiosos que fazem apologia ao homossexualismo e o fazem de uma forma exacerbada, tentando de forma unilateral deturpar a sã doutrina. E o fazem quando visam imputar uma filosofia um tanto relativista, humanista, um tanto progressista. Porém, já voltando aos legalistas religiosos homofóbicos, que de forma antagônica execram, humilham, desrespeitam, segregam, eu sei que parece um paradoxo. Na verdade, é um paradoxo, já que tanto os ativistas do homossexualismo, como também os legalistas religiosos apologistas homofóbicos, acabam tendo algo em comum em meio a tanto antagonismo. Ambos são obstinados subjetivistas em seus próprios ideais e não dão margens para que contestem os seus deturpados princípios. Na verdade, o cristianismo rechaça a ambos, pois Deus sempre rejeitou o soberbo e sempre olhou com olhos de pai para os humildes, sejam eles quem forem, indiferente do que fazem. Deus quer transformar vidas, mas pena que tantos homossexuais quanto os homofóbicos, tantos os que defendem essa bandeira, os que a agridem de forma brutal, não abrem mão dos seus preconceitos para que a graça desse mesmo Deus maravilhoso os alcance e eles possam viver uma vida cheia
da plenitude deste Deus maravilhoso. Louvado seja o teu santo nome. Amém.